Havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhes, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus. Em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce no Espírito é Espírito. Então aqui, para todos que nós que já lemos, já acompanhamos Mateus completo, aqueles que ainda não leram, né, eu até sugiro que você abra o vídeo, todo o Evangelho de Mateus, que ali vai estar toda a passagem de Jesus Cristo, né? E aí você vai ter um entendimento que João já traz e a gente já está um pouquinho mais avançado aqui nesse sentido. Então, o que Jesus aqui esclarece é que para você receber a vida eterna, que é a vida trazida por Jesus Cristo através do Espírito Santo e entregue a você pela morada que ele construiu em você e você passou a ser morada do Espírito Santo, essa vida eterna, para você recebê-la, que é o nascer de novo, é necessário que você faça o mesmo que Jesus fez, sacrifique a sua carne. E o que é o sacrifício da carne, da sua própria carne? É você deixar as coisas do mundo. Para a gente ter um entendimento disso, a gente precisa entender que a gente tem uma consciência principal de quem nós somos. Nós sabemos quem nós somos. Mas a gente tem teremos também que ter um entendimento de que essa consciência mostra para a gente que nós temos escolha. E ela coloca todos os dias, todos os momentos, escolhas na nossa vida. Você pode escolher. O dia todo vai ter uma escolha. Não há um passo na vida do ser humano, na nossa vida, que nós não usamos dessa escolha. E de onde vem essa escolha consciente? Essa escolha consciente, ela vem do livre arbítrio. Então você pode escolher entre o bem e o mal, no livre arbítrio. Você pode escolher no negócio que você está fazendo, você ganhar, ou deixar que a outra pessoa que está negociando consigo também ganhe, ou você pode ceder um pouco para ela e ficar com a menor parte, sabendo que você vai recuperar, enfim, mas tudo é uma decisão. E essa decisão é baseada em 2 pontos, no bem e no mal. Depende como você adota as suas decisões na vida, certo? Só que essas decisões que você toma dentro do livre-arbítrio, então você é um ser consciente que tem o livre-arbítrio, então você sabe que tem um segundo gerente ali com você, ok? Só que as decisões conscientes são suas. É você quem decide quem você vai seguir. Então, por que eu posso escolher o bem a vida toda? Pode, mas você não tem salvação, porque a salvação não está dentro do livre-arbítrio, só o gerenciamento, tá? Só você, como Deus, ok? É co-criador de Deus, que vai tomar as decisões sobre o que você quer e não quer. Esse é o livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio foi entregue por Satanás a Eva, tá? Antes do livre-arbítrio, o homem era guiado pelo Espírito. A partir do pecado de Adão, né? Da concepção do pecado por Eva e da realização do pecado em Adão, o Espírito foi recolhido e ele passou a ser gerenciado então pelo livre-arbítrio, que você pode ser um co-criador, escolhendo entre o bem e o mal o que você quer ser, né? Que é o fruto do bem e do mal. Essa autonomia que o ser humano ganhou na alma, é gerenciado pela alma dentro do ser humano, a consciência sabe disso, né? Então a consciência é dona da palavra final, que foi um acordo do Éden, ok? Só que o ser humano, ele tem isso e terá isso do princípio ao fim da vida. Não tem, porque não tem como se livrar disso, porque é um modelo já instituído. Então o que Jesus traz aqui? Jesus traz que você precisa sacrificar esse lado.
que é o lado da escolha do bem e do mal, e optar-se por um nascer de novo. Esse nascer de novo é no Espírito. Você sendo batizado nas águas e removendo todo o mal, deixando, né, esse batismo simbolicamente, você deixa o livre-arbítrio, você tira ele de você pelo batismo e você recebe o Espírito Santo que vai seguir com você e você vai ser guiado pelo Espírito Santo daquele ponto em diante. Então esse é o nascer no Espírito, tá? É você renunciar conscientemente, porque você é dono da decisão, né? Por isso que o livre-arbítrio te dá autonomia. Aí você conscientemente abandona ele e recebe o Espírito. Agora você será guiado pelo Espírito. E o Espírito traz a você a vida eterna. E você será guiado por Jesus e as decisões tuas serão baseadas na vontade do Pai. Tá? Então é disso que se trata essa passagem. Agora nós vamos ali no 7. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer que você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos no Espírito. Tá bom? Replicou Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vós falar em celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa parte aqui, a gente já é bem comum a gente escutar essa passagem, mas essa passagem ela fala o seguinte: todos os que crerem em Jesus não pereça, no sentido, a alma depois dessa vinda terrena se findar, ela não se perca, ela não vai para condenação, não pereça, não perca a vida que Deus instituiu em você como criação de Deus. Você não vai perecer, você não vai ser colocado à perda. Sabe quando você tem uma caixa de frutas assim, e são as mesmas, mas você cuida de umas e outras, elas estragam, elas perecem e você perde? É nesse sentido de perecer, para que você não se perca. Jesus veio para recolher você, para cuidar de você, para trazer a salvação, a vida eterna dentro do seu espírito. Sem o Espírito Santo, a sua carne e a sua alma depois elas irão perecer ao final da vida, tá? É disso que se trata essa passagem. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então ele veio aqui, e a gente vai ver isso daí, é pela misericórdia e pela graça. Então todas as pessoas, elas já estavam nas sombras, que a gente viu em Mateus isso aí, elas já estavam perecendo, né? Então você já está nas sombras, Jesus trouxe a luz. Então ele veio pela misericórdia tirar você do sofrimento e trazer a vida eterna a você. Então você vive num mundo de aflição, o que é natural do mundo que você vive. O modelo que gerencia você é o livre-arbítrio, é natural porque você recebe ele no nascimento. Só que Jesus veio depois para trazer a vida eterna a você no Espírito, para guiar você no Espírito e para tirar você da condenação do final da sua vida. Quando você findar essa vida terrena, a sua alma estará salva, porque você aceitou Jesus, e ela migra com o Espírito e volta ao Pai. Se você não encontrar a sua salvação, você perece ao final da vida. É disso que se trata essa passagem aqui. Aí ele fala em 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus.
Então, o que ele fala assim, é que Jesus não veio condenar ninguém. Jesus veio tirar as pessoas da condenação. As pessoas já estão condenadas. Elas já foram condenadas quando elas aceitaram lá atrás, no Éden, o acordo que foi oferecido no pecado original. Então ela nasce condenada. Só que Deus não tinha um plano de resgate antes de Jesus. Então, se você ver lá em Mateus, você vai ver Lázaro e o rico. O Lázaro descansou junto do lado de Abraão e o rico ficou do outro lado em tormento. Mas ele ficou aguardando o que? O julgamento final. Tá? Porque não havia ainda um plano de salvação. Haveria um descanso. Né? As almas que fazem coisas boas ficam de um lado, aquelas que já se perderam, se condenaram, já ficam do outro lado. Mas ainda não é o julgamento final. Tá? Aquelas almas não, elas serão destruídas ao final. E as outras receberão a vida eterna. Mas então quando Jesus veio, se você olhar lá, os sepulcros se abriram. Naquele momento que os sepulcros se abriram, as almas já foram recolhidas. Quais almas foram recolhidas? As justas. As que viveram nas justiças de Deus já foram recolhidas, o que foi o primeiro movimento da ressurreição dos mortos, que foi junto com Cristo no sacrifício. Então você vai ver em Mateus, na passagem de Mateus, vai estar lá mostrando esse movimento que Jesus já fez pelos seus, né, pelos justos. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, da mesma maneira, ele fala, ele veio, mas ele trouxe a luz. E para você se converter à luz, é necessário que você deixe o livre-arbítrio. Mas para deixar o livre-arbítrio, para um homem que tem o gerenciamento dentro do livre-arbítrio, ele não quer abrir mão das coisas que as decisões pessoais dele trazem para a satisfação da carne. Então, ele renuncia, ele deixa Jesus de lado e continua seguindo atendendo aos desejos da carne dele que ele tem, porque se ele receber Jesus e o Espírito Santo, muitas das coisas que eles tomam decisões que são no mundo, entre as decisões do livre-arbítrio, entre o bem e o mal, vai causar um mal a eles. Então qual que é a opção? A opção que eles tomam é continuar no livre-arbítrio. Então eles deixaram Jesus de lado. Muitos até criticaram, não é ele, porque não queria aceitá-lo como Messias. Por quê? Porque o que ele trouxe teria que renunciar muitas coisas das quais eles estavam seguindo até ali. E se para eles acreditavam que estava dando certo naquele modelo, estava atendendo os lados da carne e o lado que eles acreditavam do Espírito, para que eles iam mudar? Né? Se o Evangelho de Jesus era mais rigoroso no sentido da carne, você teria que se santificar e teria que abrir mão de muitos atos pecaminosos para você seguir Jesus. Então eles optaram a não aceitar Jesus, tá bom? Então ele fala aqui, pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Tá bom? Então, o que Deus faz aqui? Deus faz o seguinte movimento, os filhos dele, ele encaminha Jesus. Então tem a passagem lá em Mateus também, que a gente já viu, que falou assim, olha, todo aquele que vem a mim, né, eu recebo, porque foi meu pai que me enviou. Né? Então, se o meu pai me enviou, é filho dele. Então, os que não são filho de Deus, ele não vai até Jesus. Mas por que não são filho de Deus se todo mundo é filho de Deus? Aí você tem que voltar lá em Mateus e ver os vídeos de Mateus. Vão ter passagens que vão explicar o que ocorreu no Éden. Por que o livre-arbítrio tem filhos do bem e do mal, se é um fruto do bem e do mal. Então você pode herdar uma tendência do mal no livre-arbítrio. Então quem é o teu pai? No espírito. Se você está tomando decisões espirituais baseadas no mal. Então esse que tem pai espiritual, que toma decisões baseadas no mal, Deus não os alcança. Por quê? Porque o pai dele não é Deus. Aquelas pessoas que tomam decisões no livre-arbítrio baseada no bem são os filhos de Deus. São esses que aceitam Jesus e procuram Jesus. Então, quando você vê em Mateus que Jesus instruiu os discípulos, vai às casas, leve a sua paz. Se a pessoa não receber a sua paz, recolha a tua paz, tira a poeira dos teus pés e vai embora. Por quê? Porque aquela pessoa que está lá, ela carrega o pai espiritual do outro lado, que não é Deus. Por isso não recebe Deus.
Tá? Então é disso que essa passagem fala. Então você segue ali agora para um outro tópico, que é João Batista exalta Jesus. No 22. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado, porquanto João ainda não tinha sido aprisionado. Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando e todos estão indo ao encontro dele. Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito com limitações. Então aqui ele deixa muito claro que qual era a resistência das pessoas e dos judeus, né, em aceitar ele naquele período. Porque ele falava só coisas do Pai. Ele não falava de coisas terrenas. As coisas terrenas eram para os homens. Como ele era fruto do Espírito, ele conhecia a vida no Pai, tudo o que ele falava era do Espírito. E como é que as pessoas iam receber conhecimento do Espírito se eles viviam na carne? Então haveria uma resistência muito grande em aceitar os ensinamentos de Jesus, porque ele estava num outro nível, ele estava no nível espiritual, enquanto as pessoas estavam no nível terreno. E por que então João veio batizando antes? João veio batizando antes para condicionar o espírito do homem terreno a receber as palavras no Espírito. Se João Batista não vem limpando o caminho antes, o homem não teria nem recebido Jesus. Porque quando o João Batista veio, ele veio com a missão de limpar a alma do homem pecador pelo batismo. Assim o espírito ficaria apto a receber a mensagem do Cristo, que estava vindo logo em seguida. Então, esse trabalho que João Batista falou agora, é necessário que eu diminua, porque o meu trabalho é terreno, para que Jesus cresça, que a missão dele é espiritual e veio do Pai. Ele está trazendo a glória para o ser humano. E nem todos irão receber, por quê? Porque ainda continua o livre-arbítrio forte, e quem tem o lado bom do livre-arbítrio recebe Jesus, quem tem o lado mal quer ficar longe de Jesus. Tá? É disso que se trata essa passagem também. Aí ele continua aqui no 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou às suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanente sobre ele. Então o que Deus aqui, João Batista fala que é o pensamento de Deus em relação ao Filho Jesus. Ele mandou Jesus para resgatar as pessoas que são filhos de Deus como criaturas de Deus, feitos por Deus, criadas por Deus. E aqueles que Deus vai guiar até Jesus, ou guiar qualquer pessoa, discípulo, um evangelista, aquelas pessoas que buscam outros, que alcançam outros, que Deus manda chegar até aquela pessoa, receber Jesus, Jesus o receberá, dará a ele a vida eterna e ele vai ter a paz, né, que ele está buscando nesse mundo, em Jesus, em Deus, que é o Pai, que é o Criador dele. Porém, se ele optar, ficar sendo gerenciado por esse mundo, que é as decisões que ele próprio toma,
que é um livre-arbítrio que ele carrega, então ele vai escolher deixar Jesus. Aí ele já estava condenado, porque o livre-arbítrio não traz a salvação em si, e ele continuará sendo condenado até o último dia de sua vida. Tá? Porque ele recusou a salvação que Jesus trouxe para ele. Tá bom? Então, Deus já o condenou. Ele já estava condenado pela serpente que tirou a criação de Deus e colocou um livre-arbítrio e o condenou. Deus mandou Jesus para resgatar a criação dele, para trazer de volta para ele poder orientar pelo Espírito dele, que é o Espírito do Pai, que é o Espírito Santo. E aí, como a pessoa está carregando o livre-arbítrio para escolher entre o bem ou o mal, escolheu ficar com o mal, que escolheu ficar com o livre-arbítrio. Então, ele se autocondena e Deus não tem mais o que fazer. Por quê? Porque ele tomou uma decisão consciente de ficar no livre-arbítrio ao invés de se entregar para o Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito do Pai e receber a vida eterna, tá bom? Então é disso que se trata essa passagem, irmãos. Eu continuo com vocês no próximo vídeo, nós vamos por João 4, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.